Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui para mais um encontro espírita para discutirmos um assunto que eu espero que nos ajude na condução do nosso dia a dia. O nosso assunto de hoje refere-se à alegria. Em que sentido? Que a alegria não é a ausência de frustração. Esse é o nosso assunto de hoje. E para nós começarmos a falar sobre isso, eu gostaria de fazer a nossa prece inicial e elevar o nosso pensamento até Jesus e agradecer o Mestre querido que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça e que nesse momento nos dê lucidez e desenvoltura para que tudo que nós possamos falar seja compreendido por todos e que seja agradável e bem satisfatório. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Então, dando início à nossa conversa de hoje, sobre a alegria não ser a ausência de frustração, iniciando num contexto geral, o que a gente percebe? A gente percebe que a alegria, quando ela é nas pessoas alegres, nós percebemos que ele recebe, que o homem quando é alegre, a pessoa quando é alegre, ela recebe com indiferença e mesmo com certa alegria, indiferença no sentido de não se magoar e não se deixar abater tanto quando esses reveses e decepções que causaram desespero em outras circunstâncias vêm até ele, né? Então, assim, quando o homem tem a capacidade de ser alegre, ele percebe que ele vai descobrindo aos poucos que ele recebe uma leveza no que consiste a assimilar e processar as frustrações do dia a dia. É nesse ponto que eu gostaria de iniciar a nossa conversa. É muito difícil quando a gente recebe uma ou outra frustração, e isso ocorre com frequência, né? Com umas pessoas mais, outras pessoas menos, mas nós recebemos notícias ruins, nós nos deparamos com situações de dor, de perda, de frustração, de desconforto, né? E a maneira com que nós encaramos isso reflete em como o nosso corpo vai reagir, como o nosso estado mental vai reagir diante dessa situação, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, ele diz o seguinte, que a alegria não é ausência de problemas ou certeza de todos os sonhos realizados. Então, o que ele quer dizer com isso? O que ele nos toca? Ele nos alerta para observar as pessoas alegres e olhar para elas como não como uns seres totalmente realizados e terem seus desejos prontamente atendidos, pessoas super satisfeitas com tudo, em relação a tudo e a todos, sem nenhum tipo de problema, só pelo fato de estarem felizes, de estarem contentes. E a nossa visão, vendo o outro como um ser não só ausente de todo tipo de problema ou perfeito, mas sim um ser que sabe encarar a vida de maneira diferente, isso muda a nossa visão em relação a nós mesmos. Nesse sentido, a gente procura desvencilhar a cultura do menor esforço. O que é a cultura do menor esforço? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A cultura do menor esforço refere-se àquela situação em que a satisfação é plena de interesses pessoais. A conduta da cultura do menor esforço está diretamente ligado à completa plenitude de situações e sentimentos de acordo com a nossa vontade.
E isso é uma ilusão, não é? A eliminação do sofrimento, das frustrações e contrariedades da nossa vida é uma coisa que depende única e exclusivamente de nós. A força que coloca acima dos acontecimentos, essa força que eu digo de ser alegre, de permanecer alegre, ela nos coloca acima dos acontecimentos e preserva. E nos preserva, principalmente a nós. Tudo bem que a gente depois vai perceber que isso abala todos aqueles que estão à nossa volta. Mas principalmente nós, que é o foco de todo o processo de autoconhecimento e melhoramento, não é? Se nós nos melhorarmos, melhoramos as pessoas à nossa volta. Então eu gostaria de trazer para nós isso, para nós, pessoal. E essa capacidade de ser alegre nos coloca acima dos acontecimentos, né? Independente de quais sejam esses acontecimentos, e nos preserva dos abalos, que podem ser pequenininhos, mas podem ser grandes, porque eles acontecem, como eu já disse, eles já acontecem durante toda a nossa vida. E isso faz com que a gente não permaneça conturbado, que a gente encare com maior leveza as coisas. Eu vou repetir essa palavra várias vezes. Encarar com leveza as situações. A única condição que a gente precisa observar é que, erroneamente, a gente imagina que a alegria e a condição de alegria e de ser contente é uma condição exclusiva daquele que tem felicidade e paz, né? E é errôneo isso, porque a gente não pode associar uma coisa com a outra. Nós não precisamos ser felizes apenas em situações e unicamente condicionadas a situações de paz e tranquilidade, né? E conquista da felicidade, né? Então, não precisa uma coisa ser associada à outra. Isso é uma ideia errônea. Também está ligado à cultura do menor esforço, que a gente precisa ficar atento a isso. Evitar a dor e dissabor, né? Na verdade, não tem como fazer isso. Nós não podemos evitar as dores e os dissabores da vida. Eles permanecem conosco, eles estão em contato conosco, porque nós convivemos com outras pessoas, nós temos experiências com pessoas totalmente diferentes de nós, e isso pode acontecer, na verdade acontece com muita frequência, esses dissabores da vida. E essa vida idealizada, sem tropeços e desafios, ela faz, quando a pessoa pensa que a vida feliz idealiza uma vida perfeita, sem nenhum tipo de problema, sem tropeços ou desafios, como eu acabei de dizer, ela cria no ser humano, ela cria em nós o sofrimento. Por que o sofrimento? Porque ela nos traz medo. Medo no sentido que nós ficamos reféns de uma condição que é elaborada pela vida mental, que não é verdadeira. Então nós elaboramos uma situação mental que não existe de perfeição e nós ficamos presos a isso e com medo de que isso venha a ocorrer e nós não saibamos lidar com isso, porque isso está em desacordo com a felicidade? Não precisamos pensar assim. Os dissabores existem, eles virão, eles estão conosco. Então, o fato de nós, dessa situação mental nossa, é justamente não criar expectativas de como a vida deve se desenrolar. E isso já nos causa um desconforto muito grande, né? A vida tem que ser perfeita, a vida tem que ser boa a todo tempo, a todo momento, tem que dar certo. E não é assim.
né? Nós criamos dentro dessas expectativas uma certa miragem, né, do que seria perfeito na nossa condição de vida. E essas expectativas, elas criam em nós, elas dispendiam de nós, elas exigem de nós tamanha energia para isso, porque é uma coisa que nós imaginamos ser controladas e na verdade elas não são, né? Porque esse modelo de satisfação que foram idealizados por nós, esse modelo ele não vai existir. E se ele existir, será num lapso de tempo curto e as outras situações serão apresentadas a nós que são menos favoráveis e que destoam dessas miragens que as nossas o nosso campo mental idealiza, né? Esse modelo de felicidade para que nós focamos nas pessoas que amamos, que nós focamos em nós mesmos, nas situações, nas coisas que nós gostamos, nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que nós convivemos e que às vezes nós projetamos no outro uma perfeição que não existe, não é verdade? Porque a nossa vida deve ser perfeita, porque a nossa vida deve ser regrada e o fato é que isso nos causa um sofrimento, né? E esse sofrimento, ele nos distancia da realidade. Isso é muito ruim, porque ou nós nos distanciamos do convívio social, ou nós criamos para nós problemas mentais mais severos. E isso nós não queremos que aconteça, não é verdade? E estar no controle disso, pensar que nós podemos estar no controle disso a todo instante, isso causa um esforço sobre-humano em nós, que na verdade nós não precisamos disso. E quando a gente se esforça por demais em controlar esse tipo de situação, esses tipos de situações, porque são vários, a gente acaba causando em nós o que a gente chama de processo de desamor. Ora, aí nós entramos num campo muito bonito. Como que nós podemos dar amor para uma pessoa? Como nós podemos emanar amor para o nosso próximo se nós não nos amamos? Né? Nós não nos amamos. Esse processo de desamor, a gente acaba tirando o foco do que a gente pode fazer por nós e projetando no outro o que o outro poderia ilusoriamente nos conceder para que o nosso modelo de felicidade seja atendido. Essas exigências, porque nós achamos que nós merecemos algo melhor e projetamos no outro, projetamos no externo. O que precisa ficar claro é que esse sofrimento geram em nós, dentro dessas situações de desamor, geram em nós situações amargas, situações de sofrimento mesmo. E eu vou citar aqui algumas situações que estão muito em alta, porque a gente percebe, nós temos percebido muito, porque tem se falado muito, em depressão, em mágoa, em solidão, a inveja tóxica, o derrotismo, eu não sirvo, eu não consigo, eu não posso. O que precisa ficar claro é que a alegria não é a ausência de frustração. Você vai ser frustrado, tenha consciência disso. E você não precisa deixar de ser alegre por isso. Eu gostaria que você entendesse isso, que você não precisa deixar a alegria se afastar de você porque você tem frustrações na vida. Todos nós temos frustrações. Então, volte-se para você mesmo. A alegria legítima, ela pensa no lírio do campo lameado.
O lírio, ele nasce ali no campo lameado, com aquele tudo aparentemente sujo, impossível, mas o lírio está lá, florindo, embelezando, perfumando. Então, trazendo isso para a nossa vida, isso é alegria legítima. A sua consciência de que você pode florescer diante do lodo. Isso é muito bonito e é possível. É possível. A alegria, ela é a certeza interior que nós temos, como criatura, de desenvolver umas habilidades afetivas da escola dessas provas diárias. Quando nós percebemos que nós temos essa capacidade de sermos habilidosos em lidar com essas situações, nós temos diante de nós a capacidade de ter uma reação consciente e lúcida diante dessas situações, diante das dores, dos desafios, das frustrações, por maiores que elas sejam. Nós tendo essa capacidade dessa reação consciente, nós percebemos que nós estamos aptos a sermos serenos. Toda vez que nós conseguimos associar com essa razão consciente, essa capacidade de desenvolver essa habilidade de ter consciência diante do sofrimento ou das situações menos felizes, nós criamos dentro de nós a gratidão. A gratidão é uma palavra e um sentimento maravilhoso que ele nos transforma em todas as esferas emocionais da nossa mente. A gratidão, a resiliência, que é tão importante, está acontecendo, e que seja assim, mas tudo bem, eu vou passar por isso. Serenidade, tranquilidade, nos mantermos serenos, e a compreensão, que nada mais é do que o fechamento de toda essa reação consciente diante dessa situação frustrante que possa nos ser apresentada durante o dia, porque eu estou falando, inclusive, eu não quero pegar umas situações extremas que acontecem, nossa, anualmente, dores extremas, não, eu estou dizendo de coisinhas pequenas, diárias, que nós passamos a todo tempo, diante de toda a convivência, com todas as pessoas que nos cercam, no trabalho, na escola, no lazer, no estudo, em casa, não é verdade? São algumas dessas habilidades que eu disse anteriormente, que a gratidão, a resiliência e a serenidade, também a compreensão, que nos traz uma harmonia interior. É um conjunto de coisas que desencadeiam um processo dentro de nós e vai fazer com que esse processo nos permita ser harmoniosos conosco mesmo. Manter dentro de nós harmonia. E essa harmonia desencadeia, por sua vez, um humor sadio. E aí nós voltamos ao assunto da felicidade, da alegria. Por que não sermos alegres? Porque a alegria nos preenche, ela nos revitaliza, ela nos produz uma blindagem energética, ela nos dá... Vocês percebem que quando vocês estão diante de uma pessoa alegre, você percebe que mesmo que situações sejam constrangedoras ou pouco constrangedoras ou irritáveis nessa situação de coletivo, essa pessoa que se mantém alegre parece estar blindada. É como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro, e a pessoa permanece num estado mental. Mas é justamente isso que eu queria bater. O estado mental da pessoa que se consegue manter alegre é como se mantivesse a sua abundância energética é tamanha que existe uma blindagem energética contra
todas aquelas energias menos salutares que nos são apresentadas durante a vida. É um processo muito bom, muito importante, que nós deveríamos nos atentar e apostar nisso em nós. Apostar nisso em nós, porque vale a pena. Vale muito a pena. E esse fato de nos criar essa blindagem energética faz com que nós tenhamos a resiliência diante das dificuldades, né? Nós teremos umas reações saudáveis diante dos acontecimentos. Então isso é importante, isso nos mantém em equilíbrio emocional, isso nos trará leveza, proteção espiritual e energética, como eu já disse. Então é um caminho, é um processo que ele é crescente e fortificante, que cada vez que você trabalha mais em você percebe que isso vai se tornar um processo até que necessário para o seu dia a dia, porque você vai se sentir melhor. As pessoas alegres, elas se imunizam das ondas vibratórias de pessimismo, de maldade, quando a maldade e o pessimismo chegam aos nossos ouvidos ou às nossas vistas, porque às vezes nós visualizamos, né, a maldade. O fato de sermos pessoas alegres nos dá imunidade contra isso. Isso é tão bom, é quase que inexplicável. Necessitaria fazer um teste para você perceber o quanto seria importante para você começar a trabalhar isso em você, né? Para você ser mais alegre, né? E que bom que se você que bom que você já consegue processar. Eu fico feliz com isso. O clima emocional dos que buscam o hábito de serem alegres, eles formam uma couraça de energia imunizadora e de alto amor. Olha só, quando nós falamos lá atrás que o pessimismo nos dá desamor, né? A alegria, ao contrário disso, ela nos dá alto amor, a capacidade de nos amarmos. Isso é maravilhoso. Elas conseguem o maior nível de aceitação da realidade. Né? Hoje a gente vive num mundo tão internetico e tão frenético e de mentiras tão bem contadas diante dos nossos olhos que estão em contato com o virtual, que a gente acha que tudo é perfeito, mas não é. Tá? Então nós temos que trazer para a nossa realidade. Quem aceita e vive com mais otimismo, encara melhor, se vê melhor diante dos acontecimentos. Isso é importante para a nossa vida real. Esse clima interior de acolhimento da realidade nos produz a resignação. Olha a palavra resignação aqui de novo no meu contexto. Resignação é importantíssima e é todo um processo, gente. Não se acontece da noite para o dia. Existe um esforço contínuo de nós mesmos, para conosco mesmo, para que nós entremos nesse processo de alto amor. E quando nós estivermos fortalecidos, isso vai nos criar a capacidade de evitar a nossa fixação nos aspectos sombrios do nosso mundo mental, né, que todos nós temos. E diante dessas reflexões, nós não podemos, senão, de outra forma, falar sobre esse processo de melhoramento pessoal se nós não falarmos em reforma íntima, né? Literalmente, diretamente ligado à reforma íntima, né? O nosso lado, todos nós temos um lado sombrio, todos nós temos defeitos, porém, o nosso lado sombrio, ele não existe para ser eliminado, ele existe porque é muito difícil eliminar o nosso lado sombrio. Isso é uma utopia. O que nós devemos, ele serve para ser transformado, para ser entendido e transformado.
E como que se dá essa transformação? Como que a gente pode transformar esse lado sombrio em nós, essa reforma íntima em nós, de conhecer os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas pequenas sensibilidades que nos deixam tão aflorados diante das situações que nos são colocadas diante da vida. Primeira coisa é nós entendermos que essa reforma íntima é necessária. Nesse contexto, passarmos a olhar para nós mesmos e construirmos uma convivência pacífica conosco mesmo. Eu sou assim, eu tenho esse problema e é nele que eu vou focar. Um por vez fica mais fácil, né? Porque nós temos tanto, se a gente for cavucar no nosso interior, a gente tem vários, não é? Mas vamos um por vez. Não é difícil. Talvez exija um pouco de esforço, e eu imagino que vai existir mesmo um esforço, mas vai ser bom e possível. E nessa construção dessa convivência pacífica com você mesmo, você vai se acolher, você vai se acolher amorosamente. E você se acolhendo amorosamente, você vai se fortalecer. E isso repito, é um processo. Uma coisa boa puxa a outra coisa boa. Isso é muito bom. E esse vetor emocional da alegria que se renova sempre, nada mais é do que o amor. O amor. O amor. As pessoas que se amam e as pessoas que amam a vida, elas são preenchidas, elas se sentem preenchidas. E nesse preenchimento acabam se expressando em júbilo e prazer, alegremente. Elas sorriem, elas são alegres e elas são percebidas por serem alegres. Isso não quer dizer que elas não tenham problemas, não é? Mas olha só. E diante dessa proposta de reforma íntima, nós podemos rapidamente assim nos sentirmos pessimistas, ficarmos pessimistas, porque nos sintamos um pouco impossibilitados de reformar em nós um defeito que nós achamos grave, né? Queremos melhorar porque ficamos na ânsia de melhorarmos. E às vezes isso pode causar um certo pessimismo, mas que nós não podemos deixar acontecer, né? Isso não pode gerar em nós a culpa nem mágoa por termos um sentimento menos positivo dentro de nós, né? E uma coisa a ser corrigida. Não podemos encarar dessa forma, né? Então, quando a pessoa se vê com um defeito e ela se frustra com isso, ela causa nela uma atmosfera de mau humor. Então é o contrário daquela situação que eu disse antes, que a pessoa se alegra e transborda felicidade, não é? É o contrário, a pessoa fica mal-humorada. A pessoa fica mal-humorada porque ela está frustrada, porque ela está descontente, ela está desanimada. Ela se sente culpada por não ser melhor e por não conseguir ser melhor. Mas isso é uma questão só de ponto de vista e de esforço, tá? Porque a gente precisa se esforçar a cada minuto para que o nosso dia seja produtivo, pelo menos um pouquinho. E aí a gente entra naquele processo de crescimento, né? E não de culpa. E não pensar que a gente vai ser perfeito, não, porque isso é uma psicologia do perfeccionismo que é terrível. Ninguém é perfeito. Mas se nós entrarmos num processo de aperfeiçoamento, não que vamos conseguir ser perfeitos, mas se aperfeiçoar, isso é muito válido e muito sadio, muito saudável. Imagino que, de certa forma, seja mesmo frustrante, sabe? Poxa vida, não consigo lidar com isso, esse sentimento é tão ruim em mim, eu sou egoísta, eu sou
maldosa. E isso pode certamente, porque nós não fomos preparados, né, para nos encarar como seres pouco bons, né, pouco bonzinhos, como diz um amigo, menos evoluídos, né? Nós queremos ser bons, ser perfeitos em tudo. Então, assim, existe um lapso, uma diferença daquela pessoa que nós queremos ser, nós gostaríamos de ser, e daquela pessoa que nós somos. Então, nesse processo de olhar para você mesmo e perceber o que você realmente é, aí você vislumbra aquilo que você gostaria de ser e entra nesse processo não de culpa e nem de desânimo, mas o contrário. Você entra numa atmosfera de positivismo, de aceitação, de acolhimento amoroso com você mesmo, e você vai entrar nesse processo produtivo de felicidade e alegria diária, que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, isso é muito bom. A aceitação da realidade, a aceitação da realidade, ela nos dá ternura no trato conosco mesmo, com nós mesmos, né? Nós olhamos para nós com ternura, com gentileza, com amor, e isso nos traz paz no coração. Traz paz no coração. E com desamor, ao contrário disso, a reforma íntima fica pesada, fica maçante, é como se nós estivéssemos subindo uma ladeira com um peso nas costas imenso, e isso não é o que a gente propõe, não é o que o Espiritismo propõe pra gente, né? Como processo de melhoramento, não é assim. E a gente não precisa se sentir cansado e triste, desanimado e apático por isso, né? A gente só precisa enxergar que esse processo está sendo encarado com desamor. E alterar isso com alegria. A nossa reforma íntima tem que ser feita com alegria. Como seria isso na prática, Elaine? Você se aceita. Decidir que se aceita com esses defeitos, compreende os defeitos e tenta melhorar, acolhe com ternura e carinho você mesmo, e esse auto-amor legítimo que você vai